Você já parou para pensar como tanta gente consegue andar de carro de R$ 200.000 ganhando 4.000 por mês? Será que essas pessoas descobriram um segredo que ninguém te contou? Ou será que estão cometendo um dos maiores erros financeiros da vida adulta? Hoje eu vou te mostrar a matemática real por trás dessa decisão, e por que, na maioria das vezes, o carro bonito esconde um problema financeiro enorme. Primeiro, o parcelamento que engana. Quando a gente tenta entender como tantas pessoas conseguem comprar um carro de R$ 200.000 ganhando 4.000 por mês, o primeiro ponto que precisa ser exposto é o grande truque por trás dessa conta: o parcelamento. Não o parcelamento em si, mas a forma como ele é apresentado e, principalmente, como nosso cérebro reage a ele. O erro não começa no desejo pelo carro, começa no momento em que a pessoa para de pensar no preço total e passa a pensar apenas na parcela mensal. O ser humano não é naturalmente treinado para enxergar valores grandes no longo prazo. Ele enxerga o agora. Ele enxerga o impacto imediato no orçamento do mês seguinte. E é exatamente nisso que bancos e concessionárias apostam. Quando alguém entra em uma loja e vê um carro de R$ 200.000, esse número assusta. Parece fora da realidade. Mas, quando o vendedor transforma esse valor em 72 parcelas de R$ 3.000, a sensação muda completamente. O preço deixa de ser 200.000 e passa a ser 3.000 por mês. E aí surge a pergunta fatal: será que dá para pagar? Nesse momento, quase ninguém para fazer a conta completa. Poucas pessoas somam todas as parcelas, observam os juros embutidos, analisam quanto daquele valor é dinheiro que realmente vira patrimônio e quanto é simplesmente o custo do financiamento. O foco fica restrito a caber ou não caber no orçamento mensal, mesmo que esse caber seja extremamente apertado. É aqui que mora a armadilha. Quando você compra um carro pensando apenas na parcela, você não está comprando um bem, você está assumindo uma obrigação de longo prazo que vai mudar toda a sua vida financeira pelos próximos anos. Um financiamento longo cria uma falsa sensação de acessibilidade. O valor total fica diluído no tempo, e a dor da decisão desaparece. O problema é que os juros não desaparecem. Eles continuam lá, trabalhando silenciosamente contra você. Em muitos casos, um carro de R$ 200.000 acaba custando 250, 280 ou até R$ 300.000 ao longo do financiamento. Mas como esse custo está espalhado em vários anos, ele não causa o choque imediato que deveria causar. Outro ponto pouco percebido é que a parcela não representa o custo real daquele carro. Ela representa apenas o custo do financiamento. A pessoa olha para aqueles R$ 3.000 ou R$ 4.000 mensais e pensa que está pagando pelo carro, quando na verdade está pagando pelo direito de continuar endividada. A cada mês, uma parte relevante daquele valor vai direto para o banco, e não para o patrimônio de quem comprou. Isso significa que, mesmo pagando caro, o carro ainda não é totalmente seu por muito tempo. O parcelamento engana porque ele desloca a atenção do essencial para o secundário. Ele tira o foco da sustentabilidade financeira e coloca tudo na capacidade momentânea de pagamento. Só que vida não é estática. A renda pode cair, os gastos podem aumentar, imprevistos acontecem. Quando alguém compromete uma parte grande do salário em um financiamento longo, essa pessoa está apostando que absolutamente nada vai dar errado por muitos anos seguidos. E essa é uma aposta perigosíssima. No fim das contas, o parcelamento não torna o carro mais barato. Ele apenas torna o erro mais fácil de ser cometido. O problema não é parcelar. O problema é parcelar algo que nunca deveria ter sido comprado naquele patamar de renda. Quando você compra um carro guiado apenas pela parcela, você não está comprando mobilidade, conforto ou segurança. Você está alugando uma dívida por vários anos, sacrificando sua liberdade financeira futura para sustentar uma decisão tomada no presente. Segundo, o salário não compra o carro, ele sustenta a dívida. Depois de entender como o parcelamento cria a ilusão de que um carro de R$ 200.000 é acessível, precisamos encarar uma verdade ainda mais desconfortável: o salário dessa pessoa não está comprando o carro. Ele está apenas sustentando a dívida. Existe uma diferença enorme entre ter renda para adquirir um bem e ter renda apenas suficiente para pagar a parcela daquele bem. E é exatamente nessa confusão que muita gente se perde.
Quando alguém ganha R$ 4.000 por mês e assume uma parcela de 3.000, praticamente todo o salário passa a ter um único dono. Antes mesmo de o dinheiro cair na conta, ele já está comprometido. Não sobra espaço para escolhas, apenas para obrigações. A pessoa não vive em função do carro, mas passa a trabalhar para ele. E isso muda completamente a dinâmica da vida financeira, porque o salário deixa de ser uma ferramenta de construção e passa a ser um instrumento de sobrevivência. O grande problema é que esse tipo de decisão ignora tudo aquilo que não aparece no contrato do financiamento. A parcela não inclui aluguel, não inclui alimentação, não inclui contas básicas, não inclui lazer, não inclui imprevistos. Ela assume um mundo perfeito, onde a renda é estável, a saúde é eterna e nenhuma emergência acontece. Só que o mundo real não funciona assim. Basta uma demissão, uma redução de renda, um problema de saúde ou qualquer gasto inesperado para que toda essa estrutura comece a ruir. Nesse cenário, a pessoa não tem margem de manobra. Qualquer imprevisto vira desespero. Qualquer gasto fora do previsto vira dívida no cartão. O que antes parecia uma conquista começa a se transformar em uma fonte constante de ansiedade. O carro continua bonito na garagem, mas por dentro a vida financeira está completamente sufocada. E o mais cruel é que, mesmo pagando caro todos os meses, o carro ainda está se desvalorizando com o tempo. Existe também um aspecto psicológico muito importante aqui. Quando o salário inteiro é consumido por uma única decisão, a pessoa perde a capacidade de planejar o futuro. Não sobra espaço para investir, para criar uma reserva, para pensar em longo prazo. Tudo gira em torno de pagar a próxima parcela. O dinheiro deixa de ser um meio para alcançar liberdade e passa a ser apenas um meio para evitar o colapso financeiro. Por isso é tão perigoso confundir capacidade de pagamento com capacidade de compra. Conseguir pagar uma parcela não significa que você pode comprar aquele carro. Significa apenas que, naquele momento, você consegue sustentar a dívida. E sustentar dívida é muito diferente de construir patrimônio. Um salário saudável é aquele que paga suas despesas, te permite viver com tranquilidade e ainda sobra para o futuro. Quando isso não acontece, o problema não é a renda, é a escolha. No fim das contas, o salário de R$ 4.000 não está comprando um carro de 200.000. Ele está financiando uma ilusão de conforto às custas da própria liberdade. E enquanto o salário estiver preso a essa dívida, não importa o quanto a pessoa ganhe, ela continuará vivendo no limite. Porque o dinheiro que poderia estar trabalhando para ela está ocupado demais pagando pelo passado. Terceiro, o real custo de manter um carro no Brasil. Mesmo que alguém consiga, com muito aperto, pagar a parcela de um carro caro, existe um segundo choque de realidade que quase ninguém calcula direito: o custo de manter esse carro no Brasil. O financiamento é apenas a porta de entrada. O verdadeiro peso vem depois, mês após mês, ano após ano, de forma silenciosa e constante. E é justamente por ser silencioso que ele é tão perigoso. Assim que o carro sai da concessionária, começam os custos obrigatórios. O primeiro deles é o IPVA, que em muitos estados gira em torno de 3 a 4% do valor do veículo por ano. Em um carro de R$ 200.000, isso significa algo entre R$ 6 e R$ 8.000 todo ano, pagos à vista ou parcelados, mas inevitáveis. A isso se soma o seguro, que para veículos desse valor pode facilmente ultrapassar 6, 8 ou até R$ 10.000 por ano, dependendo do perfil do condutor e da região. E esses são apenas os custos para o carro existir legalmente. Fora isso, existe manutenção, revisões obrigatórias, peças mais caras, pneus que custam milhares de reais o jogo, troca de óleo mais frequente e serviços que, em carros mais sofisticados, simplesmente não tem versão barata. Mesmo quando o carro é novo e está na garantia, o custo de mantê-lo não é pequeno. Quando ele envelhece, esse custo tende a aumentar ainda mais. O combustível é outro fator que costuma ser subestimado. Carros mais potentes e mais pesados consomem mais. Em um país onde o preço do combustível é volátil e frequentemente elevado, esse gasto pesa no orçamento mensal de forma constante. O que parece pouco em um único abastecimento se transforma em centenas de reais todos os meses, sem falhar. Mas existe um custo que quase ninguém enxerga, porque ele não aparece em boleto nenhum: a depreciação.
Um carro não é um ativo que cresce com o tempo. Pelo contrário, a cada ano que passa, ele vale menos. Em muitos casos, um carro perde 10, 15 ou até 20% do seu valor nos primeiros anos. Isso significa que, mesmo pagando parcelas altas, o patrimônio da pessoa está encolhendo silenciosamente na garagem. Quando somamos tudo isso, o resultado assusta. Um carro de R$ 200.000 pode facilmente consumir R$ 2 a R$ 3.000 por mês apenas para ser mantido, sem contar o financiamento. É dinheiro que sai do orçamento todos os meses sem gerar retorno financeiro algum. É um custo fixo alto, inflexível e que não pode ser simplesmente ignorado se algo der errado. O problema não é ter carro. O problema é subestimar o peso que ele carrega. Muitas pessoas entram em um financiamento olhando apenas para a parcela e descobrem tarde demais que o carro não custa só aquilo. Ele custa tempo, tranquilidade, capacidade de investimento e liberdade de escolha. E quando a renda não acompanha esse padrão de gasto, o carro deixa de ser um meio de conforto e passa a ser uma âncora financeira. Por isso, antes de olhar para o modelo, para o status ou para o design, é fundamental olhar para o custo total de manter aquele carro ao longo dos anos. Porque no Brasil, o preço do carro é só o começo da conta. O verdadeiro custo aparece depois, quando o entusiasmo da compra passa e a realidade financeira bate todo mês à porta. Quarto, status financeiro é diferente de realidade financeira. Depois de entender o peso real do parcelamento e o custo contínuo de manter um carro caro, chegamos a um ponto mais sensível, mas absolutamente central nessa discussão: a diferença entre status financeiro e realidade financeira. Muitas decisões ruins com dinheiro não nascem da matemática, mas da comparação. E o carro é um dos maiores símbolos dessa distorção na vida da classe média. Na prática, o carro funciona como um cartão de visita social. Ele comunica sucesso, conquista, ascensão. Quando alguém vê um carro caro na rua ou na garagem do vizinho, automaticamente cria uma narrativa na cabeça. Supõe que aquela pessoa está bem financeiramente, que venceu na vida, que fez escolhas certas. O problema é que essa narrativa quase nunca corresponde à realidade por trás do volante. O que pouca gente percebe é que a aparência não paga boleto. Um carro de R$ 200.000 pode estar estacionado em uma casa cheia de dívidas, em uma vida financeira completamente no limite, sustentada por financiamentos longos e decisões apertadas. Muitas vezes, quem parece rico está apenas altamente alavancado. Vive bem na foto, mas vive mal no extrato bancário. As redes sociais amplificam esse problema. Elas mostram recortes, não processos. Mostram o carro novo, mas não mostram o contrato de financiamento. Mostram a viagem, mas não mostram o limite estourado do cartão. Isso cria uma pressão silenciosa para acompanhar um padrão de vida que, na maioria das vezes, não é sustentável nem para quem o exibe. A comparação constante distorce a percepção do que é normal e do que é saudável financeiramente. Existe uma diferença profunda entre parecer rico e ser financeiramente livre. Quem busca status quer ser visto. Quem busca liberdade quer dormir tranquilo. A liberdade financeira é discreta. Ela não chama atenção, não brilha na garagem, não gera curtidas. Mas ela se manifesta na ausência de ansiedade, na capacidade de dizer não, na tranquilidade de saber que um imprevisto não vai destruir tudo. Muita gente troca essa tranquilidade por alguns minutos de validação externa. Troca anos de estabilidade por um símbolo que se desvaloriza com o tempo. E o mais irônico é que, enquanto a pessoa se esforça para parecer bem-sucedida, ela se afasta cada vez mais da possibilidade real de construir patrimônio. O dinheiro que poderia estar investido, trabalhando e crescendo, está parado em algo que só consome recursos. O carro que impressiona hoje é o mesmo que pode tirar o seu sono amanhã. E essa é uma conta que quase ninguém faz no momento da compra. Porque o custo emocional da dívida não aparece no contrato, mas ele se manifesta todos os meses, quando o salário entra e sai quase inteiro sem deixar rastro. No fim, status financeiro é barulho. Realidade financeira é silêncio. Um faz você parecer bem para os outros. O outro faz você realmente viver bem. E entender essa diferença é um dos passos mais importantes para sair da armadilha do consumo acima das próprias possibilidades.
Quinto, qual é o valor ideal de um carro para o seu orçamento? Depois de entender como o parcelamento engana, como o salário acaba sustentando a dívida e como o status distorce decisões financeiras, surge a pergunta mais importante de todas. Afinal, qual é o valor ideal de um carro para o seu orçamento? Essa é a parte que muita gente pula, porque ela exige frieza, honestidade e, principalmente, respeito pela própria realidade financeira. Um carro deveria ser uma ferramenta que facilita a sua vida, não um peso que a complica. E para isso acontecer, ele precisa estar proporcional à sua renda. Uma regra simples, conservadora e extremamente eficaz é pensar no carro como um múltiplo da sua renda anual líquida, e não do seu salário mensal. Quando você faz essa mudança de perspectiva, muita coisa fica mais clara. De forma geral, um carro financeiramente saudável costuma custar algo entre 6 e 12 meses da sua renda líquida anual. Isso significa que alguém que ganha R$ 4.000 por mês, e portanto cerca de R$ 48.000 por ano, deveria olhar para carros na faixa de R$ 30 a R$ 50.000. Pode não ser o carro dos sonhos, pode não chamar atenção, mas ele cumpre perfeitamente o papel de transporte sem comprometer o futuro. Esse tipo de escolha traz benefícios que vão muito além do valor do carro em si. Um carro mais barato normalmente tem seguro mais acessível, manutenção mais simples, impostos menores e muito mais margem de manobra no orçamento mensal. Ele permite que você tenha vida financeira, não apenas contas a pagar. Permite investir, montar reserva de emergência e lidar com imprevistos sem desespero. É importante entender que essa regra não é uma punição, é uma proteção. Ela existe para evitar que você transforme um desejo momentâneo em um problema de longo prazo. Um carro acima da sua realidade não acelera sua vida, ele te prende. Já um carro compatível com sua renda te dá mobilidade sem tirar sua liberdade. Muita gente se incomoda com essa lógica porque ela confronta expectativas criadas socialmente. Existe a sensação de que, ao ganhar mais, você precisa imediatamente elevar seu padrão de consumo. Mas crescimento financeiro saudável não funciona assim. Primeiro você fortalece sua base, depois você amplia seus confortos. Inverter essa ordem é uma das formas mais rápidas de se manter sempre no limite, não importa quanto você ganhe. O carro ideal não é aquele que impressiona, nem o que faz seu coração bater mais forte no test drive. O carro ideal é aquele que, depois de pago, ainda deixa espaço no seu orçamento para o futuro existir. É aquele que você consegue manter sem sacrifícios, sem ansiedade e sem precisar fazer malabarismos financeiros todos os meses. Quando você escolhe um carro proporcional à sua renda, você não está abrindo mão de conforto. Você está comprando tranquilidade. E essa tranquilidade, no longo prazo, vale muito mais do que qualquer modelo novo, qualquer painel digital ou qualquer status temporário. Porque um carro bom é aquele que te leva para frente, não aquele que te impede de chegar lá. Sexto, o custo de oportunidade que quase ninguém calcula. Depois de entender qual é o valor ideal de um carro para o seu orçamento, existe ainda um último ponto que quase ninguém considera no momento da compra, mas que talvez seja o mais importante de todos: o custo de oportunidade. Esse é o custo invisível, aquele que não aparece em boleto, não chega por e-mail e não vem descrito em contrato nenhum, mas que, ao longo dos anos, faz uma diferença gigantesca na sua vida financeira. Toda vez que você compromete uma parte grande da sua renda com um carro caro, você não está apenas pagando por aquele bem. Você está deixando de investir esse dinheiro em algo que poderia crescer, render e trabalhar para você no futuro. O dinheiro é finito. Ele sempre vai para algum lugar. Ou ele sustenta um consumo imediato, ou ele constrói patrimônio. Não existe terceira opção. Imagine duas pessoas com a mesma renda. Uma decide financiar um carro de R$ 200.000 e passa anos pagando parcelas altas, manutenção cara, seguro elevado e impostos pesados. A outra escolhe um carro simples, compatível com o orçamento, e investe a diferença todos os meses. No curto prazo, a primeira parece estar melhor. No longo prazo, a segunda dispara. Enquanto uma acumula boletos, a outra acumula ativos. O custo de oportunidade aparece no tempo. Ele se revela quando os anos passam e você percebe que poderia estar em um lugar completamente diferente se tivesse feito escolhas um pouco mais racionais.
Aqueles 2, 3 ou 4 mil reais mensais que hoje parecem apenas o preço de um carro poderiam, ao longo de uma década, se transformar em um patrimônio relevante, capaz de gerar renda, segurança e liberdade. O mais cruel é que o carro, ao mesmo tempo em que consome esse dinheiro, ainda se desvaloriza. Ou seja, você perde dos dois lados. Você abre mão de investir e ainda vê o bem pelo qual está pagando valer cada vez menos. É uma troca desigual, mas que passa despercebida porque acontece devagar, mês após mês, sem alarde. Quando alguém diz que não consegue investir porque ganha pouco, muitas vezes o problema não é a renda, mas as escolhas feitas com ela. O dinheiro que poderia estar sendo direcionado para o futuro está preso no presente, sustentando um padrão de vida que não se sustenta sozinho. E quanto mais tempo isso dura, mais difícil fica sair. Entender o custo de oportunidade é entender que cada decisão financeira carrega um futuro diferente embutido nela. O carro que você escolhe hoje influencia diretamente o patrimônio que você terá amanhã. Não porque carro seja errado, mas porque excesso de consumo sempre cobra seu preço depois. No fim das contas, o problema não é comprar um carro. O problema é comprar um carro que te impede de crescer. Quando você entende isso, suas prioridades mudam. Você passa a enxergar o dinheiro como uma ferramenta estratégica, não como um meio de validação social. E esse é o ponto em que a vida financeira começa a jogar a seu favor, e não contra você. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o dinheiro com mais clareza e te fez repensar decisões que muita gente toma no automático, deixa o like agora. Isso não é só um clique. É o sinal de que esse tipo de conteúdo precisa chegar a mais pessoas que ainda estão presas em armadilhas financeiras disfarçadas de conquista. E se você quer aprender a construir patrimônio de verdade, sem atalhos perigosos e sem ilusões vendidas em forma de parcela, se inscreve no canal. Aqui a gente não fala de aparência, fala de liberdade. Não fala de status, fala de tranquilidade. Cada vídeo é um passo a mais para você assumir o controle da sua vida financeira, com consciência e estratégia. O YouTube vai continuar te mostrando vídeos que incentivam consumo, comparação e decisões impulsivas. Aqui, a proposta é diferente. Aqui a ideia é te ajudar a fazer escolhas melhores hoje para ter uma vida mais leve amanhã. Se isso faz sentido para você, esse é o seu lugar. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço, e nos vemos no próximo vídeo, desenhando decisões financeiras que trabalham a seu favor e não contra você.